Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quantos já sentiram a presença de Deus nessa noite? A atmosfera de Deus está nesse lugar. Amém, irmãos? Eu estou aqui, mas estou com a minha carne, com o meu corpo tremendo pela presença de Deus nessa noite. Eu creio que Deus irá fazer grandes coisas no nosso meio nessa noite. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 36 até o 50. Lucas capítulo 7, versículos 36 até os 50. É o título, é o texto que Deus colocou no meu coração para estarmos meditando, né, nessa noite. A versão diz assim, né? Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu como um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vai em paz. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, mais uma vez estamos diante da Tua bendita palavra e queremos, Senhor Deus, nesta noite declarar, Senhor Deus, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Tu és o único que é dono, merecedor de toda a honra, toda a glória. Tu és o centro da nossa adoração nessa noite, nesse lugar. Por isso, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que a Tua graça se manifesta, Senhor, através do Espírito Santo, falando em cada coração, e que a Tua palavra, Senhor Deus, promova mudanças nas nossas vidas, e que a Tua palavra venha edificar, venha exortar e venha consolar a Tua igreja, e que nós por ela sejamos, Senhor Deus, nessa noite tocados, e que o Senhor possa fazer a obra em nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, tens liberdade para agir e falar conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sente, irmãos. Estou com a voz um pouco rouca ainda, né? Depois de uns dias chuvosos aí, muita gripe, né? E a garganta não fica muito boa. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para falar com a igreja nesta noite é adoração. Não é nada, algo novo falar sobre a adoração. E a adoração com excelência.
Eu gostaria nesta noite de poder estar falando alguma coisa sobre adoração. Claro que falar sobre adoração é um tema muito amplo, né, muito extenso, de uma abrangência muito grande. Não é minha pretensão fazê-lo, mas baseado nessa palavra, nesse texto, destacar algumas coisas sobre a adoração. A excelência da adoração, quando nós adoramos a Deus, quando nós expressamos a nossa gratidão, quando nós expressamos o quanto nós o amamos e quanto nós queremos amá-lo. E tudo aquilo que Ele representa na nossa vida. A adoração, ela é feita de várias formas, né, irmãos? Pensando nesse tema, eu estive pensando, né, que a adoração, ela é manifesta de várias formas, nas suas multiformes formas, né? Por exemplo, a adoração, você adora a Deus não simplesmente com louvor, com uma música, com um cântico, mas você adora a Deus com a sua vida, com a sua própria vida, né? Com tudo aquilo que você faz, através das suas atitudes, através daquilo que você vive, a vivência com Deus, você está adorando Ele, né? Tanto no jejum, na oração, no louvor, na pregação, no ensino, no testemunho, em tudo nós adoramos a Deus. Aliás, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus constantemente. É isso que Deus se agrade, é isso que Deus espera de cada um de nós. Isso nós chamamos de a excelência da adoração, quando a nossa vida é uma vida de adoração, de completa adoração a Deus. E pensando nisso, eu estava me lembrando, né, que há mais ou menos 18, 20 anos atrás, eu li um livro, né, de um pastor amigo meu, e ele escreveu um livro sobre a intimidade da adoração, da sua forma mais restrita, né, da sua forma mais íntima, entre essa relação entre o que adora e o que é adorado. E eu me lembro que um dos tópicos do livro, ele destaca justamente o testemunho, essa passagem bíblica da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ele falava ali naquele tópico, né, como essa mulher, ela expressou a sua adoração, né, de uma forma excelente, porque aliás, alguém disse que a adoração daquela mulher não foi simplesmente uma simples adoração, mas uma adoração extravagante. E por que uma adoração extravagante? Porque ela saiu do usual, ela saiu daquilo que era comum, ela fez algo que era incomum, improvável. Ela quebrou ali, né, protocolos para poder oferecer algo especial que marcou a sua vida e a vida do seu Senhor. Então aquele tipo de adoração é uma excelência de adoração, mas uma adoração extravagante. E não há nada errado quando nós nos extravasamos diante de Deus através da adoração. E muitas vezes as pessoas, elas manifestam isso na sua alegria de poder adorar a Deus, né? Muitos dançam, muitos pulam, muitos gritam, né? Alguns fazem coisas, né, que muitas vezes para nós é um pouco estranha, mas é o gesto, a maneira como a pessoa demonstra a sua alegria, a sua gratidão a Deus. E aquela mulher, ela superou todos esses limites para poder oferecer essa adoração. Mas eu estive pensando, né, nesse tema, né, o que é uma adoração extravagante. E Deus colocou no meu coração algumas coisas que eu escrevi e gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. A adoração extravagante é aquela que é motivada exclusivamente pela gratidão. Você só louva a Deus porque você é grato por aquilo que Ele representa na sua vida. Ninguém pode adorar a Deus se não recebeu nada dEle. Mas quando nós recebemos a graça dEle, a graça redentora, a graça salvífica na nossa vida, nós temos motivo para adorar a Deus. Então, é aquela que é motivada exclusivamente pela gratidão. O gesto traduz uma completa e total entrega, não importando as circunstâncias e o ambiente à sua volta. Você pode estar no ônibus louvando a Deus, você pode estar andando pela rua glorificando a Deus. Se você está conectado com Deus, né, através do Espírito Santo, se você está uma vida diante de Deus, né, onde você estiver, você está adorando a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. É a certeza e a convicção do que é mais valioso e puro, daquilo que é eterno. É aquela que surpreende a todos. Os homens comuns não a entendem. A soberba e a avareza humana acha loucura, mas aquele que a oferece é abençoado e compreendido por
por aquele que é adorado. Deus entende a tua adoração, meu irmão. Deus entende, Ele recebe aquilo que você intimamente oferece a Ele. Deus recebe. A verdadeira adoração transcende o habitual, o superficial, e revela a profundidade da relação entre o adorador e o adorado. A adoração, ela sai do superficial, ela vai nas profundezas, na intimidade com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais o adoramos, quando nós expressamos tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele representa na nossa vida, mais a nossa adoração se torna íntima com Deus. E Deus, Ele recebe a nossa adoração. Amém, irmãos? Mais é estreitada a nossa relação entre o adorador e o adorado. A adoração extravagante pode ser traduzida por um simples gesto como desta mulher, né? A sua boca, ela não pronunciou, pelo menos o texto vai dizer aqui, que a sua boca não pronunciou uma palavra sequer. Ela entrou muda e saiu calada. Mas apenas o gesto dela, o que ela fez, tocou no Senhor, e Deus recebeu a sua adoração. Então essa adoração, ela pode ser traduzida por uns simples gestos, né, desta mulher. Ela saiu dali, né, perdoada. Mas também ela pode ser traduzida como um clamor à justiça e o perdão de Deus, né, como o samaritano, o publicano, melhor dizendo, né, que batia no peito a porta do templo, clamando pela graça e misericórdia de Deus, clamando pela justiça de Deus. Também pode ser traduzida assim, dessa maneira, ou também como daquele leproso samaritano que voltou para agradecer ao Senhor pela cura. E daí recebeu não só a cura, né, do seu físico, mas também o perdão dos seus pecados, o maior de todas as lepras, que é o pecado. Ele saiu perdoado. Os outros 9 foram embora, viraram as costas porque receberam a cura, mas não voltaram para agradecer. A adoração extravagante também é da mesma forma daquele homem samaritano, um estrangeiro, que voltou para agradecer e adorar ao Senhor e receber o perdão dos seus pecados. Então a adoração extravagante pode ser expressa de várias maneiras, irmão, várias maneiras. E eu gostaria de falar nessa noite quais são as características dessa adoração. Primeiro, a adoração extravagante, ela rompe barreiras. Primeira coisa, ela rompe barreiras. Rompe a barreira do comodismo, do conformismo, até do preconceito. Por quê? Ela rompe a barreira do comodismo, porque você só vai oferecer algo espontâneo. O conformismo não nos deixa adorar a Deus. Muitas vezes o comodismo, ele acaba anulando, né, aquilo que nós poderíamos oferecer a Deus. Então, primeira coisa, ela vai quebrar a barreira do comodismo. Só oferece algo a Deus aquilo que alguém que sente o desejo de oferecer, ele sai do comodismo, né? Ele faz algo diferente para agradar ao seu Senhor, né? Do conformismo e até do preconceito, como daquela mulher, né? Como o preconceito daquela mulher. E eu olhando para esse texto, irmãos, nós vamos ver que esta mulher era uma mulher pecadora, e ela quebrou todos os protocolos. Ela sofreu o preconceito daquelas pessoas, principalmente daquele anfitrião. E olhando para esse texto, nós vemos que naquela época, principalmente ali na sociedade oriental, principalmente na sociedade judaica, a mulher, ela sempre era colocada em segundo plano. E uma mulher jamais poderia se dirigir a um homem em público. Quanto mais tocar numa pessoa, num homem, ela quebra todos os preconceitos, ela quebra todos os protocolos. Ela não estava se importando por nada daquilo. Simplesmente ela queria adorar, ela queria oferecer algo de valor para o Senhor. Então a adoração, ela quebra esses preconceitos, ela quebra essas barreiras. E ela quebrou todas as barreiras para poder oferecer algo ao Senhor. Então, mas sempre haverá reações a toda forma de adoração. E Satanás, ele não suporta a ideia de perder os seus adoradores, e lançará os seus ataques contra estes. Vou repetir, Satanás, ele não suporta a ideia de perder os seus adoradores. Um dia, quando nós fomos do mundo, nós adoramos a Satanás, nós servíamos a ele,
E ele não suporta essa ideia, depois que nós conhecemos já Jesus, viemos para ele não suporta essa ideia de perder os seus adoradores, de agora você estar oferecendo a sua adoração ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então Satanás, ele vai lançar os seus ataques contra essas pessoas, contra nós muitas vezes, né? E a primeira reação da adoração é repudiar. Aquela mulher foi repudiada, é difamar, é menosprezar e segregar. Olha que aquele homem disse, né, no seu íntimo: se esse fosse profeta, saberia quem é esta mulher, porque ele é uma pecadora. Mas o Senhor, que é onisciente, conhece todos os pensamentos, sabia o pensamento daquele homem. E ele vai responder para aquele homem, ele fala assim, ele até conta uma historinha ali, depois eu vou estar falando sobre isso, né? Mas Jesus vai dar uma resposta para aquele homem. Ele só vai dizer assim para aquele homem, assim, ó: quem muito foi perdoado, muito ama. Então só vai poder oferecer alguma coisa quem muito recebeu do Senhor. Um outro exemplo que a Bíblia vai nos mostrar é o exemplo de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 até o 22, é um texto que vai falar sobre Davi, quando Davi, ele vai buscar a arca do concerto, a arca da aliança que estava na casa de Obed-edom para trazer para Jerusalém, e a Bíblia fala que era tanta alegria de Davi, e Davi estava vestido de uma estola sacerdotal, e a Bíblia fala que quando a carruagem, né, quando os homens eles caminhavam, davam 6 passos, eles paravam e eles sacrificavam ao Senhor, e era cânticos de alegria, braços de júbilo, por causa da aliança, por causa da arca da aliança, e o privilégio de tê-la agora em Jerusalém. E a Bíblia fala que Davi estava assim eufórico, alegre, feliz, pulando, saltando, e lá do palácio, olhando pela janela, estava Mical, a sua esposa, e olha aquela cena, né, e condena o gesto, a atitude de Davi. E Davi, quando chega em Jerusalém, ali, ele oferece uma festa para aquele povo, e todos juntos se alegram, e aquele povo se alegra por causa da presença da arca, agora que estava em Jerusalém. E terminada toda aquela cerimônia, Davi despede toda aquela multidão e volta para casa. E ao chegar em casa, sua esposa começa a condená-lo. Belo papel, hein, rei? Você quase seminu, andando com essa estola aí, pulando igual, né? Onde é que já se viu um rei fazendo um papel como esse, né? E se exibindo para as suas servas, né? E ela usa um termo bem pesado, como um homem sem vergonha. Mas Davi responde para Mical, a sua esposa, fala assim: o que eu fiz para o Senhor. Eu muito me alegrarei, e se precisar vou me alegrar mais ainda. Vou fazer coisa extraordinária, extravagante mesmo, né? Porque Deus me abençoou, Deus tem nos abençoado. Como eu não poderia glorificá-lo? Como eu não poderia se alegrar diante de Deus? Eu digo mais, ele falando para a sua mulher: eu serei honrado pelas minhas servas. E como castigo, né? Você não pode falar castigo, mas às vezes Deus pesa a mão, né? Mical, ela ficou estéril pelo resto da sua vida, por ter falado aquilo. Irmãos, então, irmãos, nós vemos que a adoração extravagante, ela rompe barreiras, né? Mas haverá também uma outra reação à adoração, a daquele que a recebe, ou seja, do próprio Senhor. O Senhor também irá reagir à nossa adoração, né? Segunda reação à adoração é receber, perdoar e abençoar. Então, quando nós adoramos ao Senhor, Deus recebe a nossa adoração e nos perdoa se nós tivermos cometido algum pecado. Deus, Ele abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida, quando nós adoramos ao Senhor. Então, irmãos, adoramos ao Senhor sempre, constantemente, porque Ele é digno de toda a adoração, amém? E na igreja, irmãos, devemos sempre estar glorificando a Deus, louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, se é o lugar que você pode glorificar a Deus, é na igreja, irmãos.
A igreja é o lugar onde os crentes se reúnem para glorificar a Deus. Talvez nós não tenhamos esse costume de glorificar a Deus. Eu por muito tempo, irmãos, convivi com o irmão Joaquim, os irmãos também, né? Eu tenho saudade dos aleluia e dos glória a Deus do irmão Joaquim. Eu me acostumei com o amém, o aleluia, o glória a Deus. O irmão Joaquim se foi. Eu pensei, e agora? Mas Deus sempre levanta outros, né? Eu muito me alegro quando eu chego na igreja e olho e vejo a irmã Grace dando glória a Deus, dando aleluia. Alegra meu coração. Irmã, Deus se alegra do seu aleluia. Continue glorificando a Deus, porque Deus se alegra disso. Se é um lugar que nós devemos adorar e glorificar a Deus, é na igreja, no momento de reunião, no momento de adoração ao Senhor. Então Deus deseja isso de nós, irmãos, que nós possamos adorar ao Senhor. O pastor Jorge Gonçalves sempre contava uma história de um homem, né? Numa determinada igreja havia um irmãozinho, né, que gostava de glorificar a Deus. Era todo o culto, era o irmãozinho do aleluia e do glória a Deus, né? E às vezes pessoas se incomodam com o aleluia e o glória a Deus, né? Um dia 2 irmãos foram falar com ele: ó, irmão, a gente veio aqui conversar com o irmão, né? O irmão não precisa ficar dando esses glória a Deus, não. Ah, é? Não. Então vamos fazer o seguinte: se você ficar quietinho, não dar nenhum glória a Deus, a gente vai te dar um par de sapatos. Aquele irmão ficou chocado, não pela proposta do par de sapatos, mas como que eu vou agora ficar calado, né, na casa de Deus? E ele conseguiu ficar 1 culto, 2 cultos, né, caladinho. Aí no terceiro culto, o culto estava muito abençoado, como hoje, assim, né, aquele louvor, aquela coisa, aquele avivamento. E aquele irmão se levanta, não suporta ficar calado, ele se levanta com sapato ou sem sapato, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, nós não podemos calar a voz de um adorador, jamais. Nós nascemos para adorar e glorificar a Deus, irmãos. É isso que Deus deseja da nossa vida, irmãos. Então, a primeira característica, a adoração extravagante, ela rompe barreiras. Não importa as circunstâncias, não importa o ambiente, não importa. Se nós estamos conectados a Deus, irmãos, a nossa adoração, ela vai fluir. Amém, irmãos? Segunda característica da adoração extravagante. A adoração extravagante, ela oferece algo de valor. Porque ela reconhece que ser abençoado não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Porque reconhece que o abençoador é digno de recebê-lo, oferece o seu melhor, faz com excelência, só quer agradar. Amém? Irmãos, eu faço uma pergunta: o que nós temos recebido do Senhor e como nós temos retribuído a tudo isso? Como nós valorizamos aquilo que nós recebemos do Senhor? Se formos olhar para cada um dos irmãos, cada um de nós tem uma história. Como Deus nos chamou, como Deus nos salvou, quem éramos antes de conhecermos ao Senhor. Muitos Deus tirou do lamaçal do pecado. Muitos estavam à beira da morte, irmão. Eu já contei o testemunho aqui, irmão, da minha vida. Eu não era nem para estar nesse mundo mais, porque Deus me levou da morte 5 vezes, irmão. Mas Deus um dia olhou para mim e falou: eu tenho um propósito na vida desse moço. Então Deus tem um valor para cada um de nós, da onde Deus nos tirou, o que Deus fez por nós, irmãos. Por isso há motivos de glorificar. E quando nós adoramos ao Senhor, nós oferecemos algo de valor. O que nós temos oferecido de valor ao Senhor, irmãos? O que nós temos oferecido? Pensando sobre isso, em Lucas 14, a Bíblia vai nos falar sobre duas classes de pessoas. Gostaria de falar sobre esse texto. A primeira classe, que vai dizer lá em Lucas 14, 15, vai falar sobre os indiferentes. Lucas 14, 15. E
quando são convidados para o grande banquete do reino, ou a grande ceia, Jesus vai contar essa parábola, né? A rejeitam com suas desculpas e argumentos. Jesus vai contar essa parábola, né? Dos negligentes, são aquelas pessoas religiosas, né? Que acham que não precisam de Deus, né? Que eu vivo a minha vida, eu tenho minha religião, tenho meu estilo de vida, minha filosofia de vida, eu não preciso de Deus. São os negligentes. E Jesus vai falar, né, que aquele homem, ele fez um grande banquete e mandou, né, os seus funcionários, vai lá e chama os convidados para essa grande ceia. E todos, um a um, começaram a se desculpar. Olha, comprei uma junta de boi, preciso experimentá-la. Eu vou casar, né, casei e não posso sair agora. Então cada um, né, deu uma desculpa. E aqueles funcionários, né, voltaram para o seu senhor e falaram assim: ninguém quis vir. E aquele homem revoltado diz, né, para ele: sai pelas ruas, né, pega lá os aleijados, os mendigos, né, quem vocês encontrarem, mas enche a casa. E outro, o texto vai falar: force-os a entrar para a grande ceia. Deus hoje, irmãos, está dando uma chance incrível para o mundo, para que se arrependam. Mas muitas pessoas estão indiferentes ao chamado dele. Muito me entristece, irmão, isso. Ontem era aniversário do meu filho, né? Fizeram uma festa de aniversário junto com a prima dele. Eu estava ontem ali, né? Me deram a oportunidade de orar e falar alguma coisa. Mas eu percebi, irmãos, quanto distante as pessoas estão tão envolvidas na sua própria vida, né? E Deus em segundo plano. Então o texto de Lucas vai falar, né, sobre essa classe de pessoas que são os indiferentes ao chamado de Deus. A segunda classe que vai falar em Lucas 14, 25 são os negligentes, irmãos. São aqueles que já tomaram uma posição por Jesus em algum momento, mas não calcularam o custo dessa decisão. E Jesus, né, quando estava caminhando e aquela multidão o seguia, ele se volta para a multidão e fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um custo para seguir a Jesus, irmãos. A vida cristã não é um oba-oba, não é uma vida fácil. A Bíblia fala, até o texto vai dizer que agora o reino de Deus ele é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele, irmãos. Então a vida cristã não é você viver em berço esplêndido, não, acho que tudo vai bem. Não, é uma caminhada dia após dia, é uma renúncia dia após dia. Então Jesus olha para aquela multidão que muitas vezes estava tão interessada nos milagres, né, e nos benefícios que a companhia de Jesus poderia dar. Mas Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Ele falou assim: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele continua falando ali, né, daquele homem, né, aquele construtor que começou e desejava construir uma torre. E ele fala assim: aquele que vai construir uma torre, primeiro senta, planeja tudo para que, né, não venha depois começar a construção e faltar dinheiro, recurso. E ele exemplifica, até conta essa parábola, né, também do rei que sai para uma guerra com 10 mil soldados, né, e ele tem que calcular se com 10 mil, com 20 mil, ele vai poder enfrentar o exército do inimigo. Então a vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia. Nós temos que calcular muito bem, porque, como eu disse, não é uma vida fácil. A vida cristã não é uma vida fácil, é uma vida de renúncia e abnegação a dia após dia. Então, irmãos, os negligentes justamente são aquelas pessoas que já tomaram a posição por Jesus, né, mas não calcularam ainda o custo dessa decisão. E Deus está nos falando nessa noite, né, que nós precisamos tomar uma posição por Jesus. É preciso uma vida de abnegação, onde não é mais a minha vontade que deve prevalecer, mas a daquele que nos chamou para andar com Ele. Quando nós fazemos, irmãos, uma imersão nesse texto, nós chegamos à conclusão que precisamos ressignificar o valor do Evangelho do Reino e o que ele representa para nós. Nós precisamos ressignificar o Evangelho, irmãos, porque muita gente ainda não entendeu o verdadeiro significado do Evangelho do Reino. E ressignificar também
né, como membros do corpo de Cristo, o nosso papel na igreja. Eu estava pensando, né, sobre algo. Há muitas igrejas na nossa cidade, igrejas evangélicas. Hoje praticamente em todos os bairros tem pelo menos uma ou duas igrejas evangélicas, cada um cumprindo com seu papel. Mas muitas vezes a gente olha, né, algumas, né, crescendo. A gente tem notícias que muitas igrejas estão crescendo, mas muitas igrejas estão vivendo, né, para si mesmas. A gente passa a ver sempre a mesma placa, né, as mesmas reuniões, sempre nada contra, né, com todo respeito, mas eu fico preocupado qual é o verdadeiro papel da igreja, irmãos, né, o que a igreja tem impactado o mundo aí fora. Eu me coloco também nesse contexto, como nós, irmãos, estamos desempenhando o nosso papel. Então precisamos ressignificar o valor do Evangelho na nossa vida, nosso papel como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E muitas das nossas reuniões, irmãos, aqui, estou falando de igreja local, elas são tão vazias, não vazias de conteúdo, mas vazias de pessoas, né, que muitas vezes negligenciam, né, a sua participação, em muitas das nossas reuniões, irmãos. Estou falando de reunião de oração, de reunião de departamento, sempre as mesmas, poucos fazem muito e muitos fazem muito pouco, às vezes nem nada. Eu me coloco nesse contexto, irmãos. Então precisamos ressignificar nosso valor, né, dentro do corpo de Cristo. Temos muitas vezes uma igreja limitada e voltada para suas próprias demandas e tem dificuldade de avançar, porque a maioria de nós cristãos somos negligentes e não valorizamos aquilo que é essencial. Então a verdadeira adoração, a adoração extravagante oferece algo de valor. O que eu posso oferecer mais de mim para o corpo? Se eu não participo, estou sendo negligente. Mas Deus requer de cada um de nós uma posição, amém, irmãos? Precisamos somar forças, estar juntos, lado a lado, ombro a ombro. Como podemos impactar os de fora se nós não tivermos um compromisso? Eu estava lendo ali, relendo, né, as lições da Escola Bíblica Dominical. As duas primeiras lições são lições muito importantes, né? A primeira lição, o pastor Elton Mello vai falar sobre a igreja de Antioquia. Que exemplo de igreja, irmãos. Uma igreja que impactou a sua geração. Tanto é que os discípulos daquela igreja foram primeiramente chamados de cristãos, pequenos cristos, por causa daquilo que a igreja representava, uma igreja relevante naquele lugar de Antioquia. Profetas, pregadores, o apóstolo Paulo, né, estava ali com Silas, irmãos ali, né, ensinando aquele povo, e aquela igreja fazia diferença, caía na graça do povo, e Deus multiplicava os salvos. A segunda lição, o pastor José Taborda vai falar sobre a unidade da igreja. A unidade, ela existe na igreja, porque nós fomos unidos em Cristo através da salvação, através do sacrifício de Jesus. A unidade já existe na igreja. O que falta é comunhão. A comunhão, ela precisa ser desenvolvida. Então Deus requer de cada um de nós a comunhão, o nosso esforço, o nosso compromisso de estarmos junto com Ele, não sermos negligentes, oferecer algo de valor, algo a mais para o reino de Deus. E a terceira adoração, a terceira característica da adoração extravagante, ela se rende na dependência do abençoador. O gesto daquela mulher marcou aquele momento e ficou registrado para a sua memória. Mas acima de tudo, ela estava declarando o seu amor ao Senhor. Em contrapartida, saiu daquele lugar com o perdão dos seus pecados. Ou seja, ela foi absolvida do seu pecado, da sua condenação. Por mais que as pessoas conhecessem ela, a sua vida pregressa, mas agora ela é absolvida pelo perdão do próprio Senhor. Ela sai dali perdoada dos seus pecados, uma nova criatura. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, irmãos. O vaso de alabastro, o vaso de barro, precisava ser quebrado para ser usado.
Só então poderia se sentir o perfume raro, perfume muito raro que existia dentro daquele vaso de alabastro. Ele era selado, e para ser usado ele precisava ser quebrado e derramado o seu perfume. Aquela mulher, ela se foi, mas deixou atrás de si o cheiro do perfume que tomou conta de todo aquele ambiente. O perfume dela, que ela derramou aos pés de Jesus, perfumou aquele ambiente. E as pessoas, aquele cheiro penetrou nas narinas daquelas pessoas. Eu creio que cada vez que eles sentiam aquele cheiro, eles se lembravam daquela mulher. E isso ficou registrado para a sua memória. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que nós somos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16, que através de nós manifesta em todos os lugares a fragrância do seu conhecimento. Deus, através da nossa vida, sabia disso, irmão? Fala para o teu vizinho aí, você é perfumado. Quem tem Jesus tem o bom perfume, irmão. Você é perfumado. Amém? Você tem o perfume de Cristo. E em todo lugar que o crente anda, ele tem que exalar o bom perfume de Cristo, irmão, né? E a Bíblia vai dizer também, o texto vai dizer, né? Para os salvos, cheiro de vida. Para quem é salvo é cheiro de vida. Agora para quem é perdido, quem está perdido é cheiro de morte. Olha que coisa impressionante, né? Quando o crente chega no lugar, né? Duas coisas se notam. Se há um crente do lado dele, opa, cheiro de vida. Agora se há uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, não conhece, está cheirando morte. Então às vezes a palavra dele vai trazer o quê? Justiça e juízo de Deus. Nós somos a fragrância de Cristo, irmãos, em todos os lugares. Apóstolo Paulo vai dizer isso. Então nós somos o bom perfume de Cristo, que nós possamos perfumar esse mundo, irmão, que cheira mal por causa do pecado. Amém, irmãos? Quero concluir essa meditação nessa noite dizendo: as nossas atitudes como cristãos têm demonstrado o quanto o adoramos ao Senhor? O nosso testemunho de vida tem exalado o cheiro da glória de Deus? Às vezes as nossas atitudes cheiram mal, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, né? Que possamos exalar o bom perfume de Cristo aonde nós estivermos, através da nossa atitude, dos nossos gestos. Amém, irmãos? E para terminar, a adoração extravagante é aquela que vai além das expectativas e que surpreende até mesmo o próprio Deus. Amém? Jesus ficou surpreendido pela atitude daquela mulher. E o texto vai nos falar em vários textos dos evangelhos de pessoas que surpreenderam Jesus por causa da sua fé, por causa da sua atitude. Amém? Como uma mulher, né? Aquela mulher que insistiu com Jesus porque ela queria as bênçãos de Jesus. E Jesus falou: não posso pegar a comida e jogar para os cachorrinhos. E aquela mulher insiste com Jesus. E Jesus se surpreende com a ousadia daquela mulher, com a resposta daquela mulher. E abençoa aquela mulher. Ela saiu de lá abençoada, embora seja uma estrangeira, mas saiu abençoada. Jesus surpreende também com a fé do centurião. Falou: não precisa entrar na minha casa, só manda uma palavra. Jesus se surpreende com a fé daquele homem. Então, as nossas atitudes, irmãos, elas surpreendem a Deus. A adoração extravagante, ela surpreende a Deus. Amém, irmãos? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.